Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Amados, estamos falando a respeito da vida. Tenha esperança, né? E nesse mês que estamos fazendo a menção, né, desta campanha que é levada a cabo pelo nosso governo, pelo nosso país, do Setembro Amarelo, aonde olhamos com um pouco mais de cuidado a respeito dessa questão do suicídio, da depressão, dessas causas, dessas questões tão difíceis, né, para a sociedade e também para a igreja. Para nós como igreja é algo que nós precisamos cuidar, precisamos estar alertas, né, porque nós somos portadores de uma mensagem de vida, de uma mensagem de alegria, de uma mensagem de renovação, de restauração, e essa mensagem precisa chegar a tantos quantos pudermos fazer chegar, mas ela também precisa estar no nosso meio, sendo verdade na nossa vida, sendo verdade no nosso meio, no nosso relacionamento, no nosso convívio, na nossa vida como cristãos. Nesta noite eu quero chamar essa reflexão, eu coloquei como título da nossa reflexão desta noite, um chamado para a vida. Quero basear a minha reflexão em dois textos bíblicos. O primeiro deles está em Ezequiel, capítulo 37, no versículo 1 ao versículo 14. Eu quero fazer essa leitura com vocês. Ezequiel, capítulo 37, um texto muito conhecido, mas na verdade eu irei ler apenas o versículo 1 ao versículo 3 e depois o versículo 9. E o primeiro trecho que nós vamos ler do capítulo 37 do livro de Ezequiel, do versículo 1 até o versículo 3, diz assim: a mão do Senhor veio sobre mim, e o Espírito do Senhor me levou a um vale cheio de ossos. Ele me conduziu por entre os ossos que cobriam o fundo do vale, espalhados por toda parte e completamente secos. Então ele me perguntou: filho do homem, acaso estes ossos podem voltar a viver? Respondi: ó Senhor soberano, só tu o sabes. No versículo 9, Deus faz outra pergunta ao profeta, e ele diz: então ele me disse, filho do homem, profetize aos ventos, anuncie-lhes uma mensagem e diga: assim diz o Senhor soberano, ó fôlego, venha dos quatro ventos, sopre nesses corpos mortos, para que voltem a viver. Apenas esses trechos. Nós vemos em primeiro lugar, na primeira conversa, no primeiro diálogo entre Deus e o profeta, né, Deus já faz uma pergunta contundente ao profeta, pois o que vai levar o profeta a responder positivamente para a ação que Deus iria fazer é justamente o conhecer, né, Deus, porque o profeta Ezequiel, ele conhecia Deus através dos milagres que Deus já havia feito através do profeta Elias, do profeta Eliseu, dos profetas que lhe antecederam. Então Ezequiel, sabendo do poder de Deus de ressuscitar, pois ele já havia ouvido falar a respeito deste poder de ressuscitar os mortos, então o profeta Ezequiel, na verdade, ele vai responder a Deus positivamente. Se você ler os próximos versículos 4, 5, 6, em diante até o 9, você vai ver que o profeta Ezequiel vai responder positivamente a pergunta de Deus, dizendo: sim, ele pode, você sabe. Ele diz para Deus: tu sabes que tu podes, Senhor, mas se eles vão reviver, só tu sabes. Porque aqui entra a questão não só do Deus poder fazer, mas também a questão do Deus querer fazer. Porque esse é um detalhe importante. Depois que é vista essa condição que Deus coloca para o profeta e dá a ordem ao profeta de, através da sua própria boca, profetizar e junto com o aval de Deus, com o poder de Deus, com a ação de Deus, determinar a reorganização daquele ambiente de caos. Aí então Deus fala, porque uma vez que o caos é reorganizado, né, muitas vezes nós pensamos que
os problemas depois de resolvidos, eles muitas vezes não precisam de mais nada, mas na verdade é que muitas vezes, muitos problemas de nossas vidas nos levam a um estado de miséria, a um estado de depressão, a um estado de angústia tão grande, que nós podemos até ter a bênção de sair daquele estado de caos, mas muitas vezes ainda, mesmo depois do estado de caos, nós precisamos revigorar, restaurar o nosso espírito, o nosso ânimo, a nossa alma, a nossa alegria, porque senão nós ficamos vivendo, né, a consciência da dor do estado de calamidade o resto das nossas vidas. Passamos a ser pessoas depressivas, medrosas, pessoas que acabam vivendo num estado de complexo constante de tudo que nos acontece na volta. Já diria o ditado popular: gato escaldado tem medo de água fria, né? Então, depois de momentos de caos tão duros em nossas vidas, muitas vezes nós precisamos não só apenas de que a nossa condição seja restabelecida, física, financeira, material, humana, mas também precisamos que a nossa alma seja resgatada, a nossa alma seja revigorada, a nossa alma seja tratada. E dentro dessa visão, desse momento tão importante, desse ato que Deus, através do profeta, vai elaborar para que o povo de Judá pudesse entender a ação da parte de Deus movida pelo seu amor, esse chamado que Deus faz para a vida nova do povo de Israel. Isso é muito precioso e nós precisamos pensar um pouco sobre isso. Penso, logo existo. Esta é uma frase icônica dita pelo filósofo francês René Descartes, que marcou a visão do movimento iluminista, colocando a razão humana como uma das únicas formas de explicar a existência humana. René, que buscou no conhecimento absoluto e irrefutável, pois era um filósofo de grande conhecimento e muito respeitado para a época, ele buscou no conhecimento absoluto e irrefutável uma forma de provar a sua própria existência. Acabou por concluir que todas as teorias científicas acabavam por ser refutáveis e substituídas por outras. Por mais que ele pudesse aplicar o seu conhecimento para gerar novas teorias, para construir novas linhas de raciocínio, para se tentar explicar a complexidade da vida, ele via que na dinâmica da vida tudo se superava, tudo se mudava, porque a vida é assim, ela é constante, ela está em constante mudança, e nenhuma das suas teorias gerava certeza verdadeira nenhuma, antes pelo contrário, somente dúvida. Daí a frase, né? Penso, logo existo. Porque a dúvida, quando gerada em nosso coração, ela é um centro gravitacional que atrai para ela todas as possibilidades de algo acontecer. E ela vem para desconstruir os fundamentos básicos que uma pessoa precisa ter para viver em paz consigo mesmo. Quando temos dúvida, perdemos o alicerce que nos faz entender a vida de uma forma segura. E aí então nós perdemos esses alicerces, e aí nós vamos perdendo esses fundamentos, passamos a ter dificuldade de viver em paz conosco mesmo, passamos a ter dificuldade para vivermos em paz com os nossos semelhantes, e o que é principal, perdemos a paz com Deus, perdemos a paz com o Criador da vida, e passamos a viver uma vida de incertezas. Mas o elemento oposto à dúvida é a fé. E a fé, ao contrário do que afirmava Descartes na sua teoria, a fé, Descartes na sua teoria dizia que ao duvidarmos de tudo, inclusive até da nossa própria existência, isso nos tornaria seres pensantes. E é nisso que se resume a nossa vida, dizia Descartes, sermos seres racionais, céticos, frívolos e egoístas, como que se a única forma de contribuirmos para a existência humana fosse
cada um por si e Deus por todos. E ele concluía dizendo: se é que Deus existe. Mas já a fé que nos vem através do Espírito Santo, da verdade da palavra de Deus, a fé, ela gera em nossos corações uma contraposição a esse caminhar que foi proposto por tantos homens racionalistas que quiseram, de certa forma, levantar a dúvida a respeito daquilo que somente a fé pode construir em nós: a certeza do Criador, a certeza de sermos criaturas e a certeza de sermos filhos deste Deus Criador de todas as coisas. Não fosse a mensagem da cruz e a pregação do Evangelho, onde o centro gravitacional muda, não é mais a razão humana, não é mais o que o homem acredita no seu poder, na sua sabedoria, mas é o amor de Deus, há muito a vida já não seria mais considerada valiosa. Porque a mente dominada pelo racionalismo ou pelo orgulho humano, ela caminha na direção da extinção. Todo homem que só tem como base a sua sabedoria, ou o seu orgulho, ou o seu egoísmo, ele está dia após dia dando passos largos para a sua extinção. Mas a mente centrada em Cristo, essa mente enxerga a vida como a maior dádiva que recebeu do Criador, que não tem outra razão de ser ou de existir senão o amor. Deus nos criou para o louvor da sua glória, e ao nos criar, viu nós como o suprassumo da sua criação e nos amou. A palavra de Deus vai nos dizer que Ele nos amou de tal maneira, de uma maneira a levá-lo a fazer todas as coisas em função de nos manter sempre perto dEle, sempre ligado a Ele. Jeremias, o profeta de Deus, em suas lamentações, ele disse em Lamentações capítulo 3, versículo 22, ele diz assim: o amor do Senhor não tem fim, suas misericórdias são inesgotáveis, grande é sua fidelidade, suas misericórdias se renovam a cada manhã. Aleluia. É onde a dúvida começa a ser deixada de lado, começa a se desconstruir na mente do homem e começa a se construir um ambiente de fé, aonde ele começa a encontrar uma razão para viver. A dúvida e a fé são duas realidades em rota de colisão. Para uma existir, a outra tem que desaparecer, e é muito importante que nós entendamos isso, porque elas não podem coexistir. A dúvida não nos deixa enxergar o que já temos muitas vezes. Por exemplo, a nossa capacidade. A dúvida não nos deixa enxergar a importância da nossa família. A dúvida não nos deixa enxergar a importância dos nossos irmãos. A dúvida, ela vai eliminando toda e qualquer certeza que vem fundamentada naquilo que a palavra de Deus nos diz que é bom. Quando Deus cria o homem e olha para o homem e diz: e eis que Deus disse que isto era bom. Quando entra a dúvida, nós já não somos tão bons assim. Nós já não temos mais esta certeza. Mas a dúvida vai também nos levar muitas vezes a questionar a presença de Deus em nossas vidas, através do seu Santo Espírito. E Deus disse: eu estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Mas quando temos dúvida, então nos sentimos seres solitários, abandonados. E aí talvez até os arrazoamentos de René Descartes poderiam fazer sentido, né? Só passamos a existir porque somos seres que estamos pensando e estamos racionalizando com a nossa própria mente. A fé, por um outro lado, conforme está escrito em Hebreus capítulo 11, versículo 1, a fé mostra a realidade daquilo que esperamos. Ela nos dá convicção de coisas que não vemos. A fé nos faz avançar fundamentados naquilo que temos recebido no relacionamento íntimo e pessoal com o Criador da vida. Na visão que Deus dá ao profeta Ezequiel, aquele vale com centenas de milhares de ossos secos
mais do que uma morte física, representa a morte moral, social e por fim a morte espiritual de uma nação. Quando Ezequiel vê aquele vale de ossos secos, Deus está falando para ele: Judá havia se tornado uma nação despida, desmembrada e ressequida. E o próprio povo de Israel dizia de si mesmo, como está registrado lá em Ezequiel capítulo 37, 11. Ao ver aquela visão, eles disseram: nós somos esse vale de ossos secos, nós somos esses ossos secos. Para nós não há mais esperança, para a nossa nação tudo está acabado. E essa condição, ela só se tornou a realidade daquele povo por causa de buscarem somente para si mesmos aquilo que lhes era conveniente, muitas vezes em detrimento até mesmo da ordem de Deus, das ordens soberanas de Deus. Mas se entendermos a pessoa do profeta, que Deus coloca ali no meio daquele vale, como o portador de uma palavra soberana e restauradora, então enxergaremos o incansável e ininterrupto agir de Deus para colocar ordem aos caos das nossas vidas. Quando nós pegamos este quadro que Deus deixou colocado para nós, não apenas conhecermos a história do povo que Ele escolheu para ser o seu povo, mas para fazer entender que através daquele povo Ele chegaria até nós. Então aí nós vamos ver este agir de Deus constante, para nos fazer entender que Deus tem uma solução para os caos das nossas vidas. Disse Jesus, antes de citar João 10:10, é a vontade de Deus, como eu disse, o profeta no meio daquele vale de ossos secos, ele é esse portador desta palavra soberana de Deus, porque Deus deu a ordem para ele, Deus falou para ele: você vai falar para este vale de ossos secos. Então nós compreendemos que ali está a vontade de Deus sendo estabelecida, e hoje esta vontade de Deus está em nós, usar a nossa boca, assim como usou a boca do profeta Ezequiel, para transmitir a sua vontade soberana, de não nos deixar sozinhos nos limbos da nossa humanidade, mas nos reconstruir a cada manhã com o desejo de viver. Se a igreja compreender essa visão que foi dada para nós através da palavra de Deus, que foi dada ao profeta Ezequiel, se nós compreendermos que nós hoje somos este Ezequiel, nós somos o Ezequiel deste tempo, que hoje talvez nós vivemos no meio de um mesmo vale de ossos secos, que hoje nós vivemos numa mesma condição que todo aquele povo de Israel. Aí, se nós nos entendemos como este profeta, nós queremos entender que nós somos a boca de Deus para trazermos vida, para trazermos a vida a muitas pessoas que hoje precisam ouvir a respeito da vida. E disse Jesus em João 10:10: o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para lhes dar vida, e uma vida plena que satisfaz. Que ao ouvir esta palavra você não tenha mais dúvida no seu coração, mas você tenha fé. Porque o ladrão aqui no texto de João 10:10, ele representa as mesmas pessoas que acabaram naquele vale de ossos secos. O ladrão aqui são os falsos profetas, que mais uma vez usam de distorcer os mandamentos de Deus, as ordens de Deus, a palavra de Deus, para gerarem as coisas em benefício de si próprio. Mais uma vez se subservem do poder, da autoridade, do nome, da bondade de Deus, para tentar se autoassistenciar. E isto é o que fez justamente aquele povo que está lá em Ezequiel ser aquele vale de ossos secos. E da mesma forma, o ladrão aqui de João 10:10, ele vem para fazer isto, para matar, para roubar, para destruir, para gerar um novo vale de ossos secos. Mas aqui mais uma vez, a ação poderosa de Deus. Mais uma vez, a ação que vai fazer o homem vir a uma reflexão, para que
ele possa deixar de buscar apenas o suprimento das suas necessidades, das suas ansiedades. Porque quando ele só busca se autossuprir, ou se autonutrir, ou se sustentar, vive olhando somente para si, chega um momento em que nada mais, porque o egoísmo faz isto, nada mais vai conseguir suprir as suas ansiedades, nada mais vai conseguir suprir as suas necessidades, as suas ansiedades, a sua ganância. Então novos deuses, novas relações humanas e por fim um novo universo se fará necessário, porque não existe abismo mais profundo do que a ganância do homem. E ao se buscar cada vez mais para si próprio, o homem vai entrar nesses calabouços de vida, e nós vamos chegar a ter que ter um mês no qual nós precisamos refletir a respeito daquilo que o homem tem mais desejo de fazer muitas vezes, porque ele perdeu a vontade de viver, porque ele perdeu a necessidade de viver, porque ele perdeu a alegria de viver. Porque na sua ganância, buscando, ele nunca vai se autossaciar, porque esse não é o caminho da felicidade. Coisas não são caminho de felicidade. Mas em contrapartida, Jesus, aquele que é o caminho verdadeiro, a verdade absoluta e libertadora, e o doador da verdadeira vida, continua nos dizendo, ainda nos dias de hoje, profetiza. Assim como Deus disse para o profeta Ezequiel, profetiza sobre estes vales de ossos secos. Deus diz hoje, através de nós, a sua igreja na terra, profetiza sobre este vale de ossos secos. Porque é através da nossa boca que a vida acontecerá novamente. Ele nos chama para enxergarmos o próximo. Ele nos chama para chorar com os que choram. Ele nos chama para sentirmos a dor dos que sofrem. E nos entrega a única forma que existe para a vida ser realmente plena, amando-nos uns aos outros, assim como Ele nos amou. Assim como Ele nos amou e se entregou por nós. Estamos na contramão das soluções humanas, porque as soluções humanas, assim como René Descartes, em 1867, só conseguia olhar para as soluções de todas as dificuldades do homem a partir da sua razão, do seu egoísmo, do seu orgulho, da sua natureza humana. Assim como ele, hoje ainda, nós vivemos muito dessa realidade. O homem vira-se de costa para Deus e busca achar soluções com suas próprias mãos. Mas olha o que Jesus diz para nós em João capítulo 15, versículo 11 e 13. Porque se tem uma das coisas que o egoísmo e o orgulho desconstrói na vida do homem, é a comunhão, é a condição de vivermos bem um com os outros. E a gente não, os seres humanos não se apercebem disso, mas eles a cada dia na sua busca desenfreada por ter mais, por ser mais, por ter mais prazer, por ter mais para si só, ele vai se isolando. João capítulo 15, 11 diz assim, olha: eu lhes disse estas coisas para que fiquem repletos da minha alegria. Sua alegria transbordará. E este é o meu mandamento: amem uns aos outros como eu amo vocês. Não existe amor maior do que dar a vida por seus amigos. Deus nos pega através de Jesus, nos bota neste mesmo vale de ossos secos. Naquela época era o povo de Israel, hoje somos nós. E agora, naquela época ele disse: está na tua mão, profeta, profetizar sobre este vale de ossos secos. Hoje está em nossas mãos. Mas hoje a profecia, ela não é meramente uma palavra. Por quê? Porque hoje Deus está presente no meio de nós. Antes Ele não estava presente, mas Ele veio se fazer presente através de Emanuel,
Jesus Cristo no meio de nós. Ele andou, viveu, tudo porque Deus precisava agora estar no meio de nós, para que nós pudéssemos experimentar esta presença santa, maravilhosa e agradável. E agora Ele nos entrega esta missão. Nesse mês em que nosso país somos chamados a uma reflexão sobre o perigo do suicídio, que rodeia a vida de tantas pessoas, que nós nem podemos imaginar esse número de quantas pessoas são, precisamos ressignificar a nossa própria existência. Porque a nossa existência, ela não se trata de apenas pensarmos de forma racional para encontrarmos soluções absolutas e definitivas para um problema tão grave como a solidão humana. Porque dentro desse corpo corruptível, nós nos corrompemos todos os dias. E todos os dias o inimigo de nossas vidas, que anda em derredor buscando a quem possa tragar, todos os dias ele está agindo para desconstruir a fé, para desconstruir a verdade absoluta do amor de Deus que quer alcançar que nos alcançou e quer alcançar a todos. Nunca se viu uma sociedade tão conectada e tão isolada ao mesmo tempo. O distanciamento, que já era uma realidade iminente, apenas encontrou campo para se alastrar mais rapidamente durante esta pandemia. Porque o homem estava caminhando a passos largos para se isolar no tempo em que nós temos a maior facilidade de se comunicar de toda a história da humanidade. Mas também não se trata, neste tempo que precisamos refletir sobre essa questão, deste isolamento do homem, desta solidão humana, não se trata também apenas de ouvirmos, como é tratado no campo da psicologia. Porque olhamos para a palavra de Deus e olhamos como lemos em João capítulo 15, versículo 11, nós entendemos que mais do que sermos passivos nessa situação, nós precisamos ser ativos. Mais do que sermos apenas espectadores, nós precisamos ser autores da solução. Não é apenas emprestarmos os nossos ouvidos, mas é emprestarmos os nossos ombros, as nossas mãos, a nossa casa, os nossos pés, nossos recursos, e quem sabe até mesmo a nossa vida, no sentido de entregarmos um tempo para servir ao próximo, quando poderíamos estar desfrutando deste tempo com lazer, prazeres e conquistas nossas. Mas nós resolvemos entregar, e entregamos assim a nossa vida. Assim como a palavra do profeta no vale de ossos secos era o anúncio de Deus para um tempo de restauração, o Evangelho é hoje essa ação espiritual que precisa acontecer a partir de nós, para que o poder de Deus mais uma vez possa se manifestar para aqueles que desistiram de acreditar naquilo que recebemos de mais precioso da parte de Deus, que é a nossa vida, o sopro divino em nós. Paulo declara na sua carta aos irmãos de Corinto, em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 17: pois Cristo não me enviou para batizar, mas para anunciar as boas novas, e não com palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não perca seu poder. A mensagem da cruz é loucura para os que se encaminham para a destruição, mas para nós que estamos sendo salvos, ela é o poder de Deus. E como dizem as Escrituras, destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes, porque o que tem que prevalecer através daquilo que temos recebido de graça da parte de Deus, da graça da parte de Deus, precisa ser esse reflexo desse amor que pode transformar todas as coisas. Este amor que pode fazer renascer a vida
mesmo que em meio a um vale de ossos secos. E eu termino a nossa reflexão desta noite lendo o texto de Deuteronômio, capítulo 30, que é um texto tão precioso. Quando Deus, através de Moisés, diz ao povo: este mandamento que hoje lhes dou, não é difícil demais para vocês, nem está fora do seu alcance. Não está guardado no céu tão longe que vocês tenham que perguntar: quem subirá ao céu a fim de trazê-lo até nós aqui embaixo, para que possamos ouvir e obedecer? Não está guardado além do mar, tão distante que vocês tenham que perguntar: quem atravessará o mar a fim de trazê-lo até nós, para que possamos ouvir e obedecer? Não. A mensagem, e aqui eu agrego, a mensagem do Evangelho está bem perto, está em seus lábios e em seu coração, para que possam obedecer. Agora ouçam, hoje lhes dou a escolha entre a vida e a morte, entre a prosperidade e a calamidade. Pois hoje eu ordeno que amem ao Senhor seu Deus, guardem os seus mandamentos, decretos e estatutos, andando em seus caminhos. Se o fizerem, e se vocês viverão e se multiplicarão, e o Senhor seu Deus abençoará vocês e a terra em que estão prestes a entrar, para tomar como posse dela. Olha que coisa interessante. É um texto do Velho Testamento, mas que ele vai refletir lá na frente, e que reflete hoje para nós. Porque quando ele fala, essa mensagem de obedecer o meu mandamento, ela não é difícil, ela não está longe, ela está nos nossos lábios. Porque, como começamos falando a respeito da racionalização com a qual René Descartes queria pensar a vida, ela faz com que o homem questione aquilo que Deus está falando para o homem. Se você andar por aqui é vida, se você andar por aqui é morte. Porque desde o início de todas as coisas, esta foi a forma que o inimigo das nossas almas encontrou para nos fazer questionar a Deus. Porque, como vimos, ele não tem outro propósito senão matar, roubar e destruir. O prazer de Satanás é nos olhar moribundos, cabisbaixos, amargurados, entristecidos, isolados, insólitos, distantes do amor de Deus, fracassados. Mas o prazer de Deus é nos fazer viver, e viver em abundância. E Ele é o dono da razão humana, Ele é o dono da criação humana, Ele é o dono da sabedoria humana. Ele sabe por onde devemos caminhar para sermos realmente felizes. E esta mensagem está na vida da igreja. Esta mensagem faz parte do que a igreja precisa ter e compartilhar. Por isso, nesta noite, eu quero orar com vocês, para que, em primeiro lugar, na aplicação desta palavra, você possa estar entendendo que você faz parte do plano de Deus para viver bem, viver abundantemente, mas também faz parte do plano de Deus para distribuir vida. Porque a vida só passa a fazer sentido quando nós olhamos ela da mesma forma que Deus, o Criador, fez, olhando para o compartilhar, olhando para o amar, olhando para o se dividir. Quando nós perdemos esta
este foco, quando nós perdemos esta perspectiva, nós começamos a introverter todo o esforço que fazemos para conquistar um pouquinho de saciedade pela vida, e nada vai nos saciar, porque vamos nos ocultar do grande amor de Deus, vamos nos isolar do amor de Deus. E mais do que nunca, nós sabemos que sem o amor de Deus não dá para viver. Que você possa nesta noite olhar em primeiro lugar para si mesmo. Se porventura você tem vivido dias de angústias, você tem vivido dias de amargura, de tristeza, nesta noite eu quero só te relembrar que existe alguém que um dia compartilhou com você da vida dele, através do amor dele, para que você pudesse desfrutar todos os dias da sua vida da misericórdia dele, da bondade dele. E quando você conseguir viver isto e viver neste ambiente cheio de luz, cheio de paz, cheio de alegria no seu coração, mesmo em meio às tribulações, mesmo em meio às dificuldades e aos caos da vida, aí você será esse profeta que no meio do vale de ossos secos terá uma mensagem para declarar para aqueles que estão mortos à sua volta. A igreja precisa ser este profeta. A igreja precisa ter esta voz. A igreja precisa estar munida desta autoridade que hoje nos é dada através do nome de Jesus. Nome que é sobre todos os nomes, ao qual todo joelho se dobrará e toda língua um dia confessará o seu senhorio, a sua glória e a sua majestade. E o homem se tornará completo, se tornará pleno e viverá abundantemente.